Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Manos da Bola, esse nosso segundo episódio, onde a gente está com um convidado ilustre hoje, nosso grande amigo Luizinho, né? Luizinho Ganança, um ícone do futsal aqui no estado do Rio de Janeiro. A gente vai pedir para ele se apresentar um pouquinho para vocês, o público conhecer um pouquinho mais da história, a trajetória dele. Então, Luizinho, boa noite, primeiramente, seja muito bem-vindo. Fala um pouquinho da trajetória, da tua experiência, tua vivência dentro do futsal, do futebol, nas categorias de base do Rio de Janeiro, os clubes que você passou, o colégio que você passou também, né? Toda essa vivência muito vitoriosa para o pessoal. Vamos lá, boa noite a todos. É um prazer estar aqui sendo convidado por vocês para participar desse programa. Milito no futsal há mais de 30 anos e, assim, muita experiência, muita sabedoria, muita coisa para passar para vocês. E, assim, espero que o programa seja muito proveitoso em relação a quem gosta do futsal, gosta do futebol em geral, entendeu? Que é automaticamente que é uma coisa ligada à outra. E a gente espera ter um programa aqui que possa a gente acrescentar muita coisa para muita gente que está assistindo. Com certeza. A gente está ali passando um pouquinho da tua história, né? Algumas fotos. Fala um pouquinho para a gente os clubes que você passou, de uma forma resumida aí, né? Nas categorias de base. Como é que foi essa vivência aí? Vamos lá. Eu comecei lá no futsal mesmo de federação em 91, lá no Madureira Esporte Clube, a convite do Mauro Vitor, tinha um projeto lá com o Boronga, e eles me chamaram, eu era atleta, e eles me chamaram, dizendo que estavam montando um projeto com Madureira, e eu me interessei bastante, mas não tinha muito tempo para estar ali presente. E acabou que depois eu fui e aí é chamado de Deus, né? Sim. A gente sentiu uma vontade muito grande de participar dessa situação. O que me inspirou realmente, depois que eu comecei a acompanhar o futsal, foi o Clube da Bradesco, assim, em 80 e pouco, assim, porque era aquele Clube da Bradesco que tinha Lula, Carlos Alberto, Sérgio Sapo, o timaço, que eu fiquei encantado com aquilo. E hoje, por coincidência não, né? Pelo meu trabalho e todo o meu esforço, hoje são todos meus amigos. Então, assim, é um prazer inenarrável, assim, ter eles como os amigos. E, assim, foi só me incentivando a continuar trabalhando para progredir no futsal. E é uma consequência uma da outra. Aí depois veio o meu mérito, né? De eu realmente começar a enxergar, aí passei de auxiliar a treinador, e treinador comecei no primeiro ano de treinador, já fiquei em terceiro lugar na federação, então aquilo me motivou. Nos outros anos eu consegui 4 títulos seguidos, e fiquei 200 e poucos jogos, eu perdi 3. Caramba, então aquilo assim me assustou, né? Me achei meio super-homem, eu sou o cara. E nada disso, mas era muito trabalho, era muita consequência de equipes e tudo, mas assim, e foi aí onde que tudo começou. Mas vamos desenvolvendo para a gente poder explanar aos poucos tudo para vocês. Com certeza, muita história aí. Vocês podem ver que Luizinho aqui tá um pouquinho do resumo da história dele aqui, algumas conquistas das diversas que ele teve, né? Então é um cara que a gente tem muito prazer em receber, né? É um cara que é referência, não só como profissional dentro de quadra, nas funções que você passou, seja como técnico, como coordenador, né, como supervisor, mas é um cara como uma pessoa também diferenciada. Um cara que tem respeito da grande maioria. Dificilmente acho que não conheço uma pessoa que fala que não gosta do Luizinho, que não tenha tido algum tipo de problema com o Luizinho. Então, é um cara que é referência para todos nós aí no mundo do futsal. Parabéns. Com certeza, parabéns, Luizinho. Boa Obrigado, noite mais uma vez. Boa noite aí a galera que tá aí conectada conosco. Eu sou assim, juiz em dizer que futsal também para mim é uma das modalidades também que eu amo, até porque eu joguei muito mais futsal do que futebol de campo. Minha vivência foi muito mais no futsal e é um esporte para mim muito dinâmico. Então, assim, eu já tenho, para quem me conhece, já tem meu jeito um pouco agitado. Quem me conhece sabe, eu sou bem dinâmica. Minha vida já é dinâmica mesmo. Eu gosto sempre de estar ali
me desafiando, fazendo bastante coisas, assim, sempre diferenciada. Então, o futsal é uma modalidade que se adapta muito comigo e que eu amo. Então, assim, ter você aqui hoje com a gente é um prazer, porque você, como pessoa, como profissional, e também trazendo uma modalidade que pra gente também é extraordinária. E aqui você contou um pouquinho, né, da tua trajetória, ainda vai ter muito mais coisa aí no decorrer, né, do programa. E eu queria te perguntar algo justamente relacionado ao futsal, que é, para você, qual a importância do futsal, o que o futsal agrega ali na formação do jogador, né, do atleta, para uma transição para o futebol de campo? O que o jogador que ele praticou futsal anteriormente, para ele ser transitado para o campo, o que isso vai agregar até ele se tornar um profissional? Quais são as valências, o que o futsal proporciona que vai poder contribuir para o profissional, para quando ele se tornar um profissional de campo, ele vindo também a transitar para o campo, né? O que para você isso daí contribui? Vamos lá, Simone, excelente pergunta. Muita gente fala que o futsal forma para o futebol de campo. E o futsal não forma para o futebol. O futsal revela para o futebol, porque são esportes diferentes. Sim. É como se a gente comparasse o futebol, o vôlei de areia com vôlei de praia, com vôlei de quadra. É muito diferente, né? 2 com 6, o peso diferente. O futsal é a mesma coisa com o campo. Então, assim, mas as valências, como você falou, que são determinadas no futsal, o raciocínio rápido, a velocidade no passe, a velocidade no raciocínio, tudo raciocínio rápido de você trabalhar a bola, tocar muito mais na bola do que no futebol de campo, principalmente na base. Isso faz com que você se desenvolva valências que quem só pratica o futebol de campo não vai fazer. Então, assim, não vai realizar. Então, a gente tem essa situação para poder colaborar para quando o atleta for no campo, ele tem esse diferencial. Ontem eu assistindo assistindo o jogo do Botafogo e vendo o Luiz Henrique, aí quando deu o corte curto, né, o TikTok ali, e aí o narrador falou, isso é do futsal. Então, assim, a gente escuta isso toda hora. E aí o futsal, ele colabora com isso. É justamente isso. Ele estava falando, sim, porque que o Luiz Henrique foi oriundo do futsal do Fluminense. Então, essa é a diferença desse raciocínio. E aí, mais à frente, a gente vai falar. Eu tive alguns atletas, como o Marcelo, o Renato Augusto, que eu posso citar essas valências, assim, que eles hoje usam no campo com uma facilidade tremenda. E assim, outros foram, o Neymar e Felipe Coutinho, todos que passaram no futsal, eles têm essa diferença, essa facilidade de desenvolver essas valências, né? Exatamente, até porque o futsal, pelo espaço reduzido, vai trabalhar o cognitivo, a tomada de decisão muito mais rápida, isso daí tudo vai favorecer. Então, assim, é o que você falou, não vai estar formando o jogador para o futebol de campo, mas ele vai estar tendo esse diferencial de ter essa agilidade, de ter a velocidade, de ter também esse dinamismo, porque o futsal, por ele ter o sistema de rodízio, então dá essa variação muito grande de deslocamento de posição, então isso daí é algo que faz muita diferença. Eu digo por mim porque eu estudei, né, eu também me formei em Educação Física, e o meu TCC foi justamente esse tema, então é algo que eu me aprofundei ali, que meu TCC foi justamente isso, a contribuição, né, ali do futsal para a formação do jogador de futebol de campo. Então, assim, foi algo que eu me aprofundei e estudei bastante. Então, assim, é algo que eu gosto muito. Até porque o futsal é algo da minha vivência muito maior do que o futebol de campo. Então, muito bom, Luizinho, isso daí mesmo. Perfeito. E o Felipe, com certeza, que ele tá aqui querendo falar também, que assim, impulsionado, ele tem algo aí para poder contribuir. Vai lá, fala, mano. Pegando esse gancho, né, Luiz? A gente sabe que o futsal, ele é uma riqueza, né? O atleta, a gente sabe que o atleta que tem dificuldade técnica, ele até joga no campo, né? Ele consegue jogar o futebol de campo pelo espaço, porque não precisa ter tanto raciocínio rápido, porque às vezes tem um tempinho a mais para pensar. Mas o atleta que tecnicamente não tem essas valências desenvolvidas, no futsal ele vai ter muita dificuldade. Então, provavelmente você deve ter tido algumas experiências que atletas que no campo eram diferenciados pela força, pelo arranque, né, por essas valências propriamente do futebol de campo, tiveram dificuldade de se adaptar ao futsal, não é verdade? Verdade.
muitos atletas que a gente apostava até pelo potencial que tinha no futsal de vencer no campo e não venceram, até justamente porque o que você acabou de falar, e vice-versa, né? E atletas do campo que vieram jogar futsal e não conseguiam se adaptar. Então, assim, basta os profissionais que estão trabalhando entenderem que o que é o espaço de cada um. Tem uns que conseguem fazer os dois muito bem, né? Exatamente. Mas... E temos aí só um parênteses, um ícone inenarrável no futsal, que é o Falcão. O Falcão transitou pro campo, né? Só que não teve nem, sei lá, não teve um percentual de desempenho tão enorme e absurdo que ele tem. Ele é o cara do futsal, mas no campo ele não conseguiu colocar tudo tem uma parte sobre isso. O Falcão, eu tive a oportunidade até de participar de um programa da rádio e entrevistá-lo. E assim, na época eu comentei que ele seria o futuro... o lugar é do Manuel Tobias. E assim, ele vinha tomando conta de um jeito que eu falei que ele seria o novo Manuel Tobias, e eu realmente não estava muito fora da razão, não. Mas o Falcão, quando foi jogar no campo, eu torci muito para que o Falcão, que eu sabia do potencial dele, e ele jogou, aí ele pegou um treinador muito complicado, que foi o Leão. Exatamente. E aí, mas mesmo assim, ele entrou com 15 minutos e isso eu acompanhando por fora, né? E botou uma bola na trave e participou de alguns lances. E aí eu falei, o Leão não vai dar oportunidade para ele, a verdadeira oportunidade que ele precisa. Mas aí eu concordo com você, ele seria mais um jogador de futebol de campo, assim, não com o potencial que ele chegou no futsal, que ele tinha tudo. Então, papai do céu botou o dedinho lá e falou, Falcão, você vai ser o rei do futsal ali, cara. E ele fez o que fez e proporcionou pra gente o que ele fez, o que proporcionou, muitos lances de muita habilidade, muita categoria e assim, inspiração para muitos atletas de futsal. Então estava reservado para ele, mas ele teria sido um bom jogador de futebol de campo, pode ter certeza disso. Sem sombra de dúvida, né? Pelo talento, a qualidade que ele tinha. No campo ele seria também um ótimo jogador, mas no futsal, que bom, né? Para todos nós que somos amantes do futsal, que ele retornou para as quadras e conseguiu tantos títulos, tantos lances de genialidade, né? E entrando nesse mérito aí, a gente falou um pouquinho do futsal, a transição. Conta pra gente alguns atletas que passaram pela sua mão, né? Nessa trajetória, que hoje são atletas renomados, que conseguiram aí uma grande carreira no futebol de campo e também no futsal, né? E emendando nessa pergunta, para você falar um pouquinho desses atletas que passaram por você, termina depois contando um pouquinho da história do Marcelo, né? Que você leva ele no Vasco, né? E ele acaba não sendo aproveitado e vai parar no Fluminense. E depois a gente sabe qual foi a história do Marcelo aí. É simplesmente o atleta que mais conquistou títulos pelo Real Madrid, que é o maior clube do mundo, né? Vamos lá. Então, assim, eu trabalhei com muitos atletas renomados, tanto no futsal quanto no colégio que eu trabalhei também. Então, assim, muitos atletas que a gente, pela nossa visão, assim, seriam profissionais. Então, assim, se eu posso dizer o mais completos, Renato Augusto, para mim, foi o mais completo. Renato Augusto, trabalhei com ele no Fluminense em 2000. Eu convidava ele para, desde o Sub-9, onde que eu estava? No Madureira, no Botafogo, o clube que eu tivesse eu convidava. Pegava o Renato. E o mais legal era que a mãe dele, a Salete, o pai, o Luiz Carlos, eles levavam ele na apresentação, botavam o docezinho na boca, né? Mas assim, cara, eu achava essa atitude muito legal, porque eles iam lá para dar uma satisfação. Olha, nós não vamos ficar, nós vamos ficar no Tio Sam, nós vamos ficar no Grajaú Tênis. Ela ia lá para dar uma satisfação. Infelizmente, cara, mas eu agradeço o convite de qualquer um que convidasse. Eu achava isso muito, muito legal. Agora, em relação ao Renato Augusto, era o mais completo que, assim, em termos que eu já vi, um atleta em termos de foco na categoria de mirim, determinação. O Renato Augusto tirava eu quando faltava 5 minutos para acabar o treino do Fluminense lá.
acabava 10 horas da noite, aí eu ia tirar o Renato, jogou o tempo todo, no coletivo que tinha, ele jogava o tempo todo, e aí eu tirava 5 minutos e falava, eu? Eu falei, vem Renato, eu falei, só tem você de Renato, é você mesmo. Aí ele saía com bico, Não gostava, mas... né? Fominha, era fominha. Fominha, mas era um moleque sensacional. Ele no campo, o meu preparador físico na época era o Dilson Júnior. Um abraço pro Dilson Júnior, lá do Fluminense, salonista nato. Grande Gilson. Grande Dilson, né? Grande Dilson, sabe muito. Referência também. E aí o Dilson fazia o trabalho físico lá com eles, lá no campo lá, e o Renato, ele queria dar uma volta em cima dos outros. E dava uma volta no campo. Então, assim, a gente comentava entre a comissão técnica, falou assim, vai virar jogador, assim, vai virar profissional, cara, não tem como, é muita determinação, é muito... Então, assim, em termos desse de foco, o Renato Augusto foi o que mais, em termos de habilidade, Felipe Coutinho... Muito diferente. Muito diferente, absurdo, no treino... Absurdo, no treino, nos jogos, dava prazer de ver o que ele fazia com a bola, né? Felipe Coutinho tem uma situação engraçada que ele, quando mudou o tamanho da bola, ele ficou meio assim, aí eu perguntei aos atletas, o que vocês acham assim do tamanho da bola? Mudou, melhor? Todo mundo achou, melhor. O Felipe Coutinho, não, eu achei pior. Porque com a bola pequena ele dava muita caneta, distribuía a caneta para todo mundo, cara. Era mais complicado para os adversários. Era mais complicado para os adversários. Então, assim, em termos de futsal... Aí falando do futsal, de seguir carreira no futsal, né? Porque, vamos lá, os dois seguiram carreira no campo, né? Exato. Felipe Coutinho e Renato Augusto, carreira no campo. Léo Brum, que hoje está no Marreco. Léo Brum, Nacional, né? Liga Nacional, jogando Liga... Esse é o melhor jogador de futsal que eu já vi, já trabalhei. Muito acima da média. Muito acima da média. Que a gente chama de achar passe, né? Achar passe embaixo da perna, achar passe... Segundo pau, né? Cara, é absurdo. Hoje tá lá no Marreco, lá. Meu filho falou, pai, o Léo Bruno tá jogando no Marreco. Aí eu já vi o jogo todo lá do Marreco. Já parou tudo. Já parei pra ver, porque a gente foi campeão. Um desses títulos brasileiros aí de estudantil foi com ele, graças a Deus, assim. Ele foi a peça-chave, o time era muito bom, mas ele era a cereja do bolo. E aí por aí vai. E a história do Marcelo ali, quando ele vai no Vasco, acaba não sendo aproveitado. Vamos lá. Acaba indo pro Fluminense. Marcelo, eu trabalhei no Vasco em 2000. Fui convidado para trabalhar no Vasco. E aí, aquela história de muita gente no Vasco, muita política. O Vasco sempre foi um clube muito político, né? Então, muita gente na apresentação. Chegava a beirar 80, 90 atletas na apresentação. É difícil você, para um treinador, formar um grupo ali com 80, 90 atletas. Você tem que mandar 70 e pouco, 80 e poucos embora, cara. É muito difícil, né? Sim. E aí não tinha se apresentado ainda a equipe que era do ano anterior. E aí eu fui desenvolvendo, fui liberando, o diretor foi liberando para que eu liberasse a turma. E aí eu vi que eu precisava de um pivô. Aí liguei para um amigo meu, Falcão, que não é o Falcão da seleção, é o Falcão que está hoje no Mesquita lá, e que ele foi supervisor do Flamengo. E ele trabalhava no Helênico, já trabalhou no Helênico e tudo, era da base. Falei, preciso de um pivô, cara, aqui pro Vasco. Preciso de um pivô. E ele falou, eu conheço o Marcelinho. O Marcelinho tinha 80 e poucos gols na Liga, né? Liga Paralela. E aí, eu fui assistir um jogo Rocha Miranda e Helênico. Olhei lá na tabela da Rio Futsal e fui lá assistir. E aí, cheguei lá, cara, quase apanhei. Eu quase apanhei porque eu fui perguntar, quem é o avô do Marcelo? Aí eu fui saber quem era o avô do Marcelo. Aí me apontaram para uma pessoa errada. Aí o pessoal que trabalhava no Helênico já sabia que eu estava trabalhando no Vasco, já sabia que eu estava atrás do Marcelo, né? E aí me falaram, me apontaram o avô errado. Eu fui lá conversar com o cara, o avô do Marcelo é aquele ali. Aí eu fui lá e eu já senti o clima pesado, eu deixei o cartão com ele. O jogo tava 4-1 Rocha Miranda. O Marcelo empatou praticamente o jogo, 4-4, e depois viraram, 5-4, com 4 gols do Marcelo.
Acabou com o jogo. Acabou com o jogo. E aí eu falei, é ele mesmo. É ele mesmo, agora eu descobri, mesmo. é esse aí, né? Aí vou levar, dei o cartão pro avô e aí falei, isso aí não vai aparecer. Aí expliquei a situação pro pessoal lá do Vasco. Mas aí no outro dia do treino ele apareceu lá, o avô levou ele lá. Eu já joguei ele de titular, isso criou um ciúme lá no Vasco. Nossa. E assim, foi muito legal, porque essa história é muito antiga, entendeu? Sim, sim. Mas eu encontrei o Marcelo agora no Grajaú e ele confirmou, ele me lembrou de mim, sabe? E Legal. lembrou da história, foi muito legal isso. Eu gostei muito, assim, porque, pô, o Marcelo hoje É um ícone, né? é o ícone, o que você Copas falou. do Mundo, E disputada, Champions League, né? e assim, pô, cara, e eu levei, tem alguns pais que me falam, o pai do Chaveirinho, ele me fala muito assim, pô, Luizinho levou o Marcelo que eu indiquei pro campo. Aí eu falei pro meu preparador físico, leva ele pro campo. Cara, olha esse moleque. Aí eu falei, pô, eu usei um termo que a gente usava na época, a patada que ele tem na esquerda. E a habilidade dele é brincadeira. Mas o Marcelo era meio que igual o Felipe Basta. Depois eu vou falar dele também. Era um pouquinho assim. Tinha as gordurinhas, né? Aqui, mais cheinho, né? Mais cheinho, ladrãozinho de geladeira, né? 12, 13 anos, um pouquinho mais gordinho. Mas jovem, com né? 14, 15, perde. Perde. Com 14, 15, perde. E aí, Marcelo tinha nesse. Aí eu mandei, aí Marcelo foi dispensado do campo. Caramba. Liberado, assim. Desperdício. E aí falou pra mim assim: não manda mais jogador, não, pra não queimar o filme. Isso eu tenho que falar aqui, que é muito importante. E eu falei assim: tá bom, cara. Né? Na época, até meio que uma ameaça de emprego, né? Olha só, pra não queimar o filme, é o Marcelo. Só quando eu encontrei depois, já encontrei Renato Augusto e Marcelo no Grajaú. E eles falaram, não. Aí o Marcelo falou pra mim, quando eu saí do Vasco, quando você saiu do Vasco, nem na relação ele participava. Caramba. E aí foi mas ele foi pro Fluminense, chamaram ele pro Fluminense, do Fluminense Seleção Brasileira. E aí o resto vocês sabem. Todo mundo Agora, conhece. para pensar, o que, é que deve ter passado na cabeça, né, desse treinador, enfim, da galera da comissão que dispensou o Marcelo, hein? Aí, isso daí foi um Marcelo que a gente viu, né? Mas olha quantos Marcelos, quantos atletas são dispensados com grande talento e são desperdiçados pelo mundo afora. Posso te falar, Simone? O Vasco tinha, na época, uma situação que eu vi depois também em alguns clubes, de meio que a formação europeia, sabe? É um padrão europeu que eles criaram lá de tamanho, de coisa. Isso aconteceu com os goleiros também, que a gente viu com goleiros maravilhosos, só que eram abaixo de 1,80 m, não faziam mais parte. Então se criou um sistema de embasamento europeu, tipo exportação, vamos falar assim, e eles abraçaram muito isso. Então, na época, o Vasco dispensou muita gente. Diferente do Santos, isso aí, que pegou Neymar, pega todos os Robinho. talentos, Robinho, todos os talentos que eram fisicamente inferiores, mas tinham um talento enorme e progrediam muito mais do que o Vasco estava procurando. Assim, mas é filosofia de política, de formação, dessas coisas todas que a gente não faz parte, a gente estava ali só trabalhando e a gente procura dar o melhor para indicar para eles. E só para fechar esse assunto, Luiz, quando a gente fala até atualmente, né, que o futebol ele ficou muito físico, né, muita questão de força, espaço reduzido, e muitos clubes na base, às vezes eles falam, esse atleta é talentoso, ele tem um cognitivo, ele tem uma habilidade, tem diversas valências, ou seja, pesa positivamente na balança, mas fisicamente ele não consegue arrancar, ele dribla na sequência ele já perde a bola, vai vir uma cobertura, mas o clube também tem a estrutura e os profissionais que ali estão, justamente para também ajudar nutricionista, preparador físico, a esse atleta desenvolver fisicamente, né? Porque às vezes o clube já quer um jogador pronto, com 14, 15 anos, 13 anos, isso é um pouquinho complicado. E ele está na fase de desenvolvimento, é justamente a fase do ápice do desenvolvimento. Hoje, graças à tecnologia e à fisiologia, tudo hoje está muito mais fácil, mais prático.
Então, assim, antes não, né? Antes não tinha tinha essa tudo situação. isso. Chegava lá, era pronto. Isso Que aí. é o pronto e não então, saiu na frente quem enxergava mais. É. E aí enxergava pô, não, vamos apostar nesse aqui do talento e vamos lá atrás. Zico, né? É. Zico. Se for Viram olhar o por potencial isso, no Zico. Magrinho. Se for olhar Magrinho, questão de fisionomia, fizeram o potencial do desenvolver do Zico. E aí, o Zico, o que foi? e isso porque na época do Zico não tinha nem essa parte de fisiologia, nem se falava, nem Isso, existia. teve um Muito tratamento, distante. mas muito Não tinha a longe do que eles tecnologia que têm tem hoje. hoje é. de equipamentos, Muito de longe. todas essas coisas que hoje em dia o clube tem. Ainda mais de Isso. alto nível. Até, assim, dos grandes tem essa estrutura. E até mesmo os menores podem não ter estrutura em termos de equipamento, mas já começa a ter uma equipe ali mais estruturada. Hoje em dia, a maioria dos clubes, não todos, não os menores, mas a maioria tem um fisiologista, tem ali uma nutricionista, mas ainda assim não quer dizer que a pessoa, o cara que chega, o atleta que chega com desenvolvimento físico menor ou mais ou menos desenvolvido, que o cara não vai ter. Ele tem que ter o tempo também ali de mostrar, né, o tempo dele. Então, assim, essa questão do Marcelo, aí na tua trajetória foi algo que chamou muita atenção, que nós, assim, como espectadores, como torcedores, a gente não sabe que o A gente passado por isso. A gente tá sabendo, né? foi uma novidade, estamos sabendo porque você vivenciou esse momento. Então, isso aí pra galera que tá assistindo, com certeza também é uma novidade, né? De o cara potencial como ele teve porta batida na cara. Isso daí também lembra o Cafu. Lembrou o caso do Cafu, lembra? O Cafu também? Capitão, Foi dispensado né, do diversas tempo. vezes. Isso. Lembra? No São Paulo, né? Por muitas vezes Exatamente. também. Mas teve ali E o cara foi o melhor capitão, um dos melhores capitães que a seleção brasileira teve, né? Aí, e fora o talento que o cara tem. Então, assim, quantos talentos seriam desperdiçados? É Marcelo, Cafu e por aí vai, tantos outros aí. Se botar na conta, se perde, né? Com certeza. Faz parte, infelizmente, faz parte do ciclo do futebol. Falando de Brasil, a procura é tão absurda, né? As crianças já nascem quase chutando uma bola, já amam futebol, já escolhem um clube de coração, já vão ao estádio, o pai incentiva. Então, assim, a procura no Brasil é absurdamente alta pelo futebol e não tem, infelizmente, espaço para todo mundo, né? Acaba que alguns talentos se perdem e a gente acaba sabendo que muitos que também chegaram tiveram dificuldade para chegar ao topo, né? Isso. E assim, falando, já que a gente está engajado, né, nessa questão do futsal, é relacionado ao Rio de Janeiro, né? Que é onde a gente tá aqui, habitado e tal. No Rio de Janeiro, como você enxerga o futsal aqui no Rio de Janeiro e se pode ser comparado a décadas anteriores e relacionado a isso, o que você acha que pode estar melhorando relacionado ao futsal, tanto para a questão de expansão, que a gente vai chegar também numa pergunta lá na frente, com relação a por não ser uma modalidade olímpica ainda, a gente ainda vai chegar nela, mas no Rio de Janeiro, como você enxerga o futsal atualmente, questão de desenvolvimento, você acha assim, já tem um nível satisfatório, poderia mais, o que pode melhorar? Na sua visão, o que você acha? Vamos lá, Simone. Como eu falei para você, mais de 30 anos militando no futsal. Então, assim, a base mesmo, do 7 ao 13, melhorou. Melhorou por quê? Porque agora a maioria dos clubes, claro, o clube grande sempre se sustentou por si próprio. A base era muito complicada. Entendeu? Ou você para arrumar patrocínio no Rio de Janeiro é muito difícil. Então você arrumava ou um pai, ou um amigo, ou uma pessoa ligada a alguma empresa para que te ajudasse, ou então nada, é muito difícil, porque as despesas vêm ali, a arbitragem, a federação, a mensalidade, tudo. Então, assim, a base hoje criou um sistema assim, dos pais colaborarem, entendeu? Que muita gente critica, muita gente fala, mas assim, meio que foi uma salvação. Não tinha, ou solução. Acharam uma solução. Acharam uma solução. Exatamente. Porque o pai ajuda na arbitragem, vai lá e dá um valor na arbitragem, vai dar um valor para mensalidade, ajudar na mensalidade e tudo. Então, a base cresceu nesse sentido, entendeu? Nesse sentido. Minha preocupação nesse sentido é os meninos carentes. Exatamente. É da onde que surgiram os craques do Brasil todo, Pelé, Garrincha, todo mundo veio do nada. Da periferia. Da periferia, da né? comunidade. Então, assim, aí minha preocupação é essa, para que o povo não cresça o olho grande e comece a esquecer, a desvalorizar
o pessoal que vem da comunidade, que vem que não tem condições de ajudar. Contribuir. E aí fica um esporte elitizado. O futsal nunca foi elitizado. O futsal sempre foi uma mistura de raças tremenda, de raças não, tanto de raça quanto de etnia, de classe social, perfeito, classe social. Eu trabalhei no Fluminense que eu via cada coisa, sabe? Zona Sul com Zona Norte, e aí entrava, teu pai tem dinheiro, tua mãe não tem, então, cara, aquelas coisas todas que... Mas sempre foi ali, tá ali. Aí daqui a pouco o que não tem, vira, o que tem... Então, oportunidade para todos. Então, assim, isso me preocupa. Que se o pessoal começar a querer ver só a parte financeira, vai abrir de mão de revelar os talentos. O Elias Duba, sempre no Madureira, sempre me falou, o Elias Duba proibia isso, de cobrar os pais, eu sempre concordei com ele. E aí chegou um tempo que a gente conversou, há pouco tempo atrás, eu estava lá no Madureira, ele falou assim, Luizinho, chegou num jeito que tá difícil, né? Se os pais não ajudarem, eu concordei com ele, mas ele falou, não vai esquecer das revelações. Eu falei, não precisa nem falar isso pra mim. Não vai esquecer dos bolsistas. Você tem que dar bolsa para quem precisa realmente, para quem não sabe, quem não tem a menor condição de pagar R$20 para uma arbitragem, o que seja, às vezes não uma tem mensalidade. Para passagem, não tem para passagem. Vezes. Perfeito. Então, assim, a discussão grande em relação a isso é essa. Em relação, vamos lá, você perguntou do futsal ao adulto, o patrocínio. O adulto não tem mais essa coisa de dar R$20, né? O adulto tem que receber. O profissional do adulto, ele quer receber para ganhar, para jogar. E então, assim, aí o patrocínio no Rio de Janeiro é muito complicado. A gente só vê luz nas prefeituras. Magé agora está com apoio da prefeitura. Os clubes, vamos dizer, os clubes grandes, mas dos clubes grandes eu só vejo o Vasco apoiando o adulto. Flamengo, Fluminense e Botafogo não disputam nada de adulto de futsal. Teriam condições de disputar. Com certeza. Entendeu? Teriam condições. E aí você vai ver aí como teve o Volta Redonda um tempo atrás, Maricá, Cabo Frio, sabe? Então são prefeituras que elas apoiam ali o futsal. Então, assim... Petrópolis teve, Petrópolis, né? Petrópolis, então assim... Até disputou a Liga Nacional, né? Disputou a Liga Nacional, muito difícil. Então, assim, você fica dependendo dessas situações. Agora, em termos de Rio de Janeiro, Rio, capital, muito complicado, porque os grandes não apoiam. Fluminense não disputa o campeonato adulto da federação, Flamengo não disputa e Botafogo não disputa. Só temos o Vasco disputando, entendeu? Aí já está a resposta, né? Então, investimento e ali o apoio não se tem como deveria, né? Mas é isso, agora eu passo a bola pro meu mano, que ele já tá ali insaciado, ele quer falar alguma coisa. É que a gente que é oriundo do futsal, né, viveu grande parte da vida no futsal, seja dentro ou fora de quadra, a gente sente um pouquinho, poxa, hoje em dia a modalidade futebol 7, né, futebol de 7 tá em alta, acabou substituindo, tomando meio que o espaço do futsal. Não tenho nada contra o futebol 7, acho também uma modalidade legal e conquistou o espaço dela, mas o futsal não pode ficar para trás, né, Luiz? Assim, eu vou engajar agora uma outra pergunta para você, pegando nesse ciclo. Por exemplo, o futsal, ele é praticado em mais de 170 países no mundo. Olha isso. Ele é a quarta modalidade, é o quarto esporte mais praticado no mundo também. Só que até hoje o futsal ele não se tornou esporte olímpico, né? Infelizmente, né? E já, vamos dizer assim, atingiu todas as solicitações, né, que o COI, o Comitê Olímpico Internacional, faz para que a modalidade se torne olímpica, e ele não se tornou. A gente teve aí, agora recentemente, Olimpíada no Rio de Janeiro, em Tóquio, agora vai chegar daqui a poucos meses em Paris, e nada, a gente viu skate,
viu escalada, nada contra esses outros esportes, Nada porque contra. esporte é saúde, né? E a gente gosta de esporte, falou esporte, a gente tá vendo, a gente tá torcendo. Mas e aí, por que você acha, o que você enxerga do futsal não ter se tornado aí olímpico até hoje? Infelizmente. Vamos lá, pequena. Que bom você tocar que bom você tocar nesse assunto, cara. O Felipe Baixo falava pra mim assim, cara, você escolheu o esporte errado pra amar, cara. É complicado. Mas vou te falar uma coisa. Surreal. A palavra é essa, surreal. Porque a desculpa era que o futsal não era praticado no mundo todo, e o futsal é praticado no mundo todo. Todo lugar tem um futsal, E cara. tem um parêntese, Luiz, ainda tem a desculpa de que não tinha muito modalidade feminina sendo praticada no futsal. E hoje em dia já não é tanto, mas já tem. Então, cada hora é uma desculpa. Politicagem, né? É uma politicagem. Politicagem pura. E eu, assim, nunca entrei a fundo nesse futsal. Ficava decepcionado, porque eu sempre amei muito futsal. Então, assim, escutava falar a guerra da FIFA com a Fifusa. Exatamente. E o COI também, e o COI. E eu trabalho com esporte estudantil. O futsal, por não ser olímpico, eles estão cada vez mais cortando o futsal. Já cortaram o futsal de várias atividades em termos de estudantis. Você falou de jogos estudantis, teve em 2018 a Olimpíadas estudantil. Em 2018 teve já Mundial, mas até agora não se, né, isso. Não se estendeu. Então, o que eles estão fazendo? Aí não, o futsal não aí eu acho que aproveitando a situação. Sim. E a gente sabe como que é a guerra de governo também, tudo de apoio. E aí, não, o futsal não é olímpico, então vamos tirar o futsal. Então o futsal hoje já saiu de várias competições que participavam, que eram participadas antes. E a gente fica brigando ali, ó, dando murro e ponta de faca. E é surreal, como eu falei, é surreal, cara. É surreal, porque como o Uzbequistão... Falei, Isso, Uzbequistão. O Uzbequistão tem um futsal. O Mundial de Futsal tem tudo. O mundo todo disputa futsal. Aí você vê, sem menosprezo nenhum, né? Você vê escalada, você vê surf, você vê agora o breakdance. Tudo... E o futsal não entra. Ficando pra trás. Isso é uma afronta, assim... O futsal é a variação do futebol. E o futebol é o esporte mundial maior. Então, assim, é uma variação, né? Assim, não faz sentido não faz sentido. E espero que em breve dia, quando a gente voltar aqui, né, novamente, a gente vai falar assim, tá vendo? Aquele dia lá que a gente falou, passou poucos tempos e a coisa aconteceu. Esperamos que isso vai acontecer, né? Simone, eu brinco com meus filhos. Tá gravado, hein? E a galera aí, vocês que estão aí conectados com a gente, grave essa data, hein? O COI, a Fifusa, seja lá a FIFA, que ouça a gente, que somos oriundos do futsal, que somos aí saudosistas do futsal, que vocês ouçam e vejam aí, né? Nós somos... sei lá, o futebol e o futsal, os dois andam juntos, caminham ali, né? Uma interligação não faz sentido. Então, Simone, esse programa... A Olimpíada do Rio de Janeiro não teve futsal. A Olimpíada do Rio de Janeiro que poderia ter escolhido o futsal como um clube, né, representativo. Pois é. Então, assim, eu brinco com meus filhos, eu falo só, se eu não tiver mais aqui, e o futsal for olímpico, eu vou me mexer lá no caixão, vou me mexer, vocês vão saber, vai acontecer alguma coisa, uma lâmpada vai queimar, alguma coisa... Mas é porque, assim, é muito... eu queria que tivesse alguém para explicar isso aí, mas não existe explicação a não ser política. Com certeza, porque é um futsal amado por muitos. Eu tenho muitos amigos no futsal e a gente não entende por que não é olímpico. A gente vê diversos países, né, que não tinham nenhuma, vamos dizer assim, prática do futsal. A Rússia se tornou forte no futsal, o Uzbequistão... Portugal hoje é uma potência no futsal, Espanha nem se fala, Itália, a França está evoluindo. Então, assim... o Irã chegou aí à semifinal de Copa do Mundo de futsal. Então, olha quantos países abraçaram o futsal, né? E, assim, como é que também um atleta, quando começa a praticar o futebol, com 5, 6 anos, uma criança, que ainda nem é uma atleta, está aprendendo, está querendo conhecer, está querendo ter a vivência com a bola...
ele não vai chegar com 5, 6 anos e jogar campo. Ele não vai ir para uma dimensão absurda onde ele não vai conseguir correr até chegar no gol, né? Ele vai precisar de um espaço reduzido, de uma bola menor, onde ele consiga se adaptar para se desenvolver até chegar lá futuramente, caso ele queira, no futebol de campo. É uma progressão, né? Olha assim, a importância do futsal para o mundo do futebol, que é o esporte mais praticado e é o maior esporte do mundo, o futebol, né? Então, acho que vale a reflexão, a gente tem que, de fato, se atentar. Nós que somos aí pessoas que somos amantes do futsal, precisamos, de alguma forma, brigar um pouco mais por isso, né? Faz parte. E agora a gente vai, né, trazendo um pouquinho aqui mais futebol, né? No seu caso, comparando o futebol dos anos 90 para os parâmetros de visão, assim, de evolução no geral, para cá, pro atual, dos anos 90 pro atual, em questão técnica, tática e física, o que é que você vê de desenvolvimento dos anos 90 pro futebol atual? O que é que você tem, assim, na tua visibilidade para poder comparar? Vamos lá, Simone. Eu cheguei a estudar sobre isso, assim, porque, como eu falei, milita há muitos anos e aí a gente tem que acompanhar a evolução em todos os sentidos. Em 94, o que já aconteceu? O Brasil não ganhava a Copa desde 70, né? Isso. Ganhou em 94. Isso. Bebeto. O futebol de campo, ele não existia praticamente na base no Brasil. Não existia. Assim, não existia mais. Não é que não existia. Tinha, mas era o futsal, que era muito forte até. E aí eu procurei entender, porque eu sempre trabalhei com futsal. Eu queria entender porque aí começou o futebol de campo. 94. Em 98, vice. Não é isso? Em 2002, campeão. Campeão de novo. Explodiu. Essa foi a explicação que eu vi em termos de estudo de que estava acontecendo com o mundo do futebol. E aí a gente começou a ver o futebol de campo evoluir de uma tal maneira que ele começou a fazer as categorias que não existiam antigamente. Na minha época, o jogador jogava como o Renato Augusto, todos não deixaram de virar as estrelas que viraram. Sim. Jogavam futebol de salão até os 12 anos, dos 12 anos iam para o campo. Transitavam para o campo. E aí começou o futebol de campo a colocar sub-8, sub-9, sub-10. Adaptar ao máximo, Adaptar ao máximo. Para o cara jogar campo. E aí, onde que entra essa situação? Assim, em termos de tudo, de foco da criança, de tudo. Porque aí a criança não passou a disputar só... Eu sou da época que eu chegava lá para dar meu treino, eu dava treino segunda-feira, quarta e sexta. Segunda, quarta e sexta. Segunda-feira já estavam todo mundo falando do jogo do domingo. E aí a gente começava segunda, quarta, sexta, pronto, pro jogo focado, todo mundo focado. Aí começou a entrar o campo. Tem o jogo do campo. Aí começaram a montar as ligas paralelas do futsal também. Ligas paralelas do campo. Então chegou a um ponto que a criança disputava 4, 5 competições. Então ele chegava segunda-feira para você, não estava nem aí se ele treinasse mal. E se o professor desse uma chamada de atenção nele, ele falava, eu quero ir, pai, eu quero ir para ficar lá no contigo e tal, que é legal, sabe? Então assim, começou a criar uma confusão na cabeça das crianças. E começou o futebol de campo não tem jeito, que a mídia esmaga. Eu falei isso numa live. Esmaga o futsal. A mídia esmaga. Que é uma Copa do Mundo. A Copa do Mundo é muito poderosa. A Copa do Mundo ela tem um poder absurdo. Então, assim, a Copa do Mundo... O Brasil campeão de 94, vice de 98 e campeão de 2002... Os filhos que nasceram ali estavam vendo aquilo. E eles passaram isso para os filhos deles. Então, assim... E aí começou a dinâmica de business, né? Sim. Como com a NBA, que eu achava que o Brasil tinha que virar uma NBA em termos de futebol de campo. E aí começaram a vir que lá a Champions League e tal, e começou a importar jogador muito mais do que antigamente, muito... E aí os atletas mesmo se entregavam, né? Falavam, não, qual é o teu sonho? Jogar na Europa, jogar no tal... Não era jogar mais no Flamengo, no Vasco, no Botafogo, no Fluminense. Era jogar na Europa, no São Paulo, no Corinthians.
era jogar na Europa. Então, assim, foi que se criando isso tudo. Tô tentando resumir, tá? Sim, sim. Tô tentando resumir, mas isso aí massificou de um jeito que, mais uma vez, deixou o nosso esporte assim, ó. Um pouquinho mais de lado. Um pouquinho mais de lado e um pouquinho como formador. É formador, não é formador. Ele é revelador. Formador ele não é. Porque o jogador de futsal do adulto, a dinâmica é totalmente diferente do futebol de campo. Então, assim, é revelador. E aí começou os pais a trocar. Hoje, eu te garanto isso, Simone, que Felipe, tem atletas que nem pisam no futsal, nem pisam na quadra. Porque eles vão direto, eles começam no campo direto hoje, já se encaminhando para o campo. Então, assim, é uma luta tremenda, né? Aí onde que a gente, voltando um pouquinho, o olímpico, o futsal se tornando um esporte olímpico, poderia ter esse respaldo de patrocínio, de coisa toda, ele não consegue. Então, assim, aí que vem essa massificação de cima para baixo. É porque você pega a Olimpíada, que também é um espetáculo, né, de diversas modalidades, também para o mundo todo, para assistir. Então, uma criança, quando ela está assistindo uma Olimpíada, né, com 5, 6, 7, 8, 10 anos de idade, e ela vê o futsal, caso estivesse na Olimpíada, pô, caramba, o Brasil ganhou medalha de ouro no futsal. Caramba, aquele jogador tal do futsal, ele é um craque. Pô, queria ser igual, hein? Porque na Olimpíada vai estar passando para todo mundo a transmissão. Uma Liga Nacional, até uma Copa do Mundo de futsal, é mais ali, né? Restrito, em canais fechados. Então, se o futsal também estivesse nas Olimpíadas, faria, assim, traria esse impacto, né? De entrar, de fato, na casa de muito mais crianças para que eles pudessem ver, caramba, uma medalha de ouro no futsal. Porque ganhar uma medalha de ouro numa Olimpíada é para poucos, né? Você vê, às vezes, lá o Brasil no quadro olímpico ganhou 5 ouros. E, pô, um desses é o futsal, que o Brasil sempre foi muito forte no futsal. Isso. Seria uma outra visão também, né? Perfeito. Com certeza. Agora eu passo a bola pro meu mano Felipe, que ele também tem muita coisa aí para poder compartilhar. Vai lá. Agora, assim, você teve uma trajetória, tá aqui para provar todas essas conquistas, né? Como treinador, né? Como técnico. Tive o prazer também de ser seu atleta, né? Em algumas ocasiões, ganhamos algumas competições, enfim. Conta um pouco pra gente, pra galera, como é que é a trajetória, como é que é o dia a dia de um treinador, né? Porque não é só chegar lá na beira da quadra ou na beira do campo, vou dar o treino. Como é que é esse bastidor? Como é que ele se prepara durante a semana? Como é que ele sai de casa para dar o treino? As dificuldades que ele passa para gerir elenco, seja no profissional ou seja na categoria de base. Como é que é essa vivência, né, para se tornar o treinador e obter sucesso? Boa pergunta. É um dom. Eu vejo isso hoje como um dom, assim, porque, como você falou, desde a formação do grupo, formação da equipe, formação do elenco. Então, você forma o elenco. Eu sempre, assim, eu tiro como base... Eu sempre formei elencos com a qualidade, assim, com a variação muito grande, vamos dizer, na qualidade, variação muito grande. Então, assim, se eu tinha um ala direita habilidoso, eu gostava de um ala direita marcador, como segunda opção, ou vice-versa. E assim por aí, um back que saía jogando, um back marcador. Então, sempre procurei variar nesse sentido. Só que aí, você, dependendo de onde você estiver trabalhando, aparece aquela turma que você tem 3, 4 em cada posição. Aí, isso aí para o treinador, é a hora do treinador se impor, assim, ele ter a tomada de decisão, que é difícil, né? E você ter que liberar jogadores que... Então, assim, a gente acerta às vezes... E muitas vezes, mas a gente erra também muitas vezes. Eu tive jogador que eu dispensei e o jogador despontou, sabe? Metia gol e apontava pra mim, assim, sabe? Cheio de ódio. Aí eu falava, que isso, cara? Aí faz parte, né? Acabava o jogo, eu fui lá, chamei o pai, chamava a mãe, falava, cara, eu não dispensei porque o quê? Dispensei porque eu tinha 30. Eu tinha que ficar com 23, 22. Então, assim, mas são coisas que acontecem. Então, assim...
Mas eu sempre procurei fazer tanto na federação, nos esportes competitivos da federação, como no estudantil, que também é muito competitivo, né? O estudantil, a primeira vez que eu fui no estudantil, eu pensei que era uma coisa lúdica. Vou chegar lá, que legal, todo mundo, é colégio. Quando eu cheguei lá, rapaz, quando eu vi o Amorim, Colégio Amorim, que é patrocinado do Corinthians, é um misto de Palmeiras e Corinthians. Os atletas juntou Palmeiras e Corinthians, formou uma Sim, seleção. Pedrinho, toda essa turma aí, Rodrigo, tudo, Rodrigo do Real Madrid, tudo já jogavam lá no Amorim. Aí eu falei, cara, a parada é a Vera, a coisa é séria. É verdade, né? Aí eu falei, aí o pessoal da delegação do Rio de Janeiro, né, que hoje são meus amigos, mas na época falaram assim, pô, todo dia. Olhando pra mim assim, eu falei, gente, eu sou muito competitivo. Só que eu não imaginava que o estudantil seria nesse nível. Eu falei, pode ter certeza que eu volto pra brigar. E assim, aí voltei no Sub-17 em Cuiabá. E com um time, fui campeão. E eu fui campeão 3 vezes brasileiro em cima de nada mais, nada menos. Na primeira vez do Jaraguá, que era o time do Jaraguá todo. O cara de laptop, eu no copinho Mexendo aqui os copinhos. Mexendo nos copinhos, porque eu esqueci minha prancheta no hotel. E eu mexendo nos copinhos, o cara com laptop, mostrando tudo. E a gente ganhou de 4-3. O Léo Brum era o grande figura desse. Resolveu muito. E das outras duas, em cima do Amorim. Em cima do Amorim, com os meninos da seleção brasileira. Então, assim, aí voltei à pergunta... Você fala, a questão aí do dia a dia do treinador, como ele se prepara para os treinos. Então, né? aí vamos lá. Eu comecei na formação do grupo. Isso. A formação do grupo, aí depois você vai ali dentro do dia a dia observar o que se encaixa melhor, né? O que se encaixa melhor para formar a melhor equipe para você. Então, assim, e o foco, Felipe, onde que eu queria tocar? O foco é fundamental do foco da equipe está voltado para o treinador. E hoje a gente não vê mais isso. Aquele assunto que eu falei. 5 competições, ele não está focado, ele está focado em 5 treinadores. Entendeu? Complica, né? E aí ele não está focado mais no que você fala. Chegava segunda-feira lá e ao final no final de semana nós vamos jogar contra o Madureira. No final de semana nós vamos jogar contra o Botafogo. Não tem mais isso. No final de semana nós vamos jogar contra o Botafogo, vamos jogar com o Team Sport, nós vamos jogar com o Madureira, vamos jogar com várias... Perde o foco, né? Perde o foco. Então, assim, perde a concentração. Se perder 2, ganhou 2, tá bom. E aí você não consegue disciplinar mais, porque você vai chamar a atenção do atleta para a melhora dele, ele vai sair dali, ele vai focar mais na outra equipe que o treinador... Não exige tanto. Agrada mais ele. Então, assim, isso aí realmente atrapalhou bastante. Mas tudo é muito trabalhoso. É a formação da equipe, os treinamentos. Temperamento também. Temperamento de atleta se dar bem. Um amigo meu falou uma vez assim, é muito fácil trabalhar com jogadores de ponta. É muito fácil. Eu falei, vai lá administrar as vaidades, né? Vai administrar as vaidades. Ninguém quer ser banco, ninguém quer ser... A gente vê isso aí hoje, o Flamengo. E outros... Assim. Você é cheio de cara ali querendo atropelar o titular. E aí você tem que saber administrar isso, saber levar e dar oportunidade. Então, assim, a formação é muito trabalhoso, né? Para muita gente que pensa que não, mas é muito trabalhoso. Muitas das vezes o espectador, o torcedor, ele vê só o que está dentro das 4 linhas. O treinador criou lá a estratégia tática, ali preparou a melhor equipe e tudo mais, mas no bastidor você tem que gerir pessoas. Se você não é um bom gestor do teu elenco, você não vai trazer o time para você, você não vai, né, ganhar ali a equipe para si. E hoje em dia a gente vê, tratando mais ainda da questão... Eu falo um pouco até do Dorival, né? Dorival é um caso que, quando eu falo do Dorival, assim, eu falo assim, poxa, aquilo ali não desceu, aquela demissão do Dorival, ele ter saído assim sem uma explicação, tanto que fez a diferença aí no São Paulo, tanto que tá aí na seleção brasileira. Então, assim,
falando, né, trazendo o caso do Dorival, ele ganhou o elenco pra si, né? Sim. Teve um monte de mudança de treinador ali no Flamengo, trocou, veio um, foi outro. Ele chegou, arrumou a casa, quando deixou tudo prontinho, tava ali em final indo pra Libertadores e tal, e vários campeonatos ali acontecendo, mudou. E aí tudo que ele conquistou, botou outro, não que a culpa foi do outro treinador, não. Até porque o cara pegou e ainda tava desenvolvendo. Mas aí vem da gestão do clube. Aí vem a mudança ali, todo naquele circuito, o quê? Geriu mal e acabou quem pagou foi o quê? O torcedor, que poderia ter tido ali, a gente como torcedor, né, criou expectativa e foi ali, né, acabou sendo meio que decepcionado, vamos dizer assim, poderíamos ter ganho aqueles títulos. Então, assim, questão do Dorival, ele fez um ótimo trabalho, ele foi o cara, assim, que soube gerir ali aquele elenco do Flamengo, que era um elenco potencial e ter essa vaidade muito ali naquele meio. E não é fácil gerir o elenco do Flamengo hoje nesse alto nível, não é fácil. E ele chegou e colocou ali as coisas em ordem e ganhou a galera, ganhou o time ali pra si. Então, assim, eu vejo o trabalho do Dorival trazendo essa parte que você falou, gerir pessoas, extracampo, dentro de campo no geral, dos últimos treinadores que pegou ali num momento de um clube que não estava bom, né? O Flamengo estava lá embaixo na tabela do Brasileiro. Né? Ele foi levando pro Brasileiro, depois levou pra Libertadores e foi indo. E mesmo assim, né? Aconteceu o que aconteceu, que todo mundo já sabe. Mistérios no ar. Né? Ainda quem sabe que a politicagem entra novamente aí, mas vamos que vamos, né? A polêmica entra aí, a galera que quiser aí compartilhar, comentar, a galera, seja quem é flamenguista, quem não é, os clubistas aí, comentem do assunto, que eu sei que esse assunto vai render, a galera vai gostar de comentar, fiquem à vontade aí. Deixa eu dar uma pá no que a Simone falou, que é muito legal, e eu fui no especialista, que eu queria saber... Chegou um tempo no futebol que eu estava fazendo tantas atividades que eu queria saber o que eu era no futebol. E aí o especialista falou assim, cara, você é um gestor de pessoas, assim. Um gestor de pessoas, ele funciona justamente no que você falou. Eu gerir pessoas. O Dorival, eu não gostava dele quando ele foi treinador do Vasco, acompanhando ele e tal. Mas ele é um disciplinador. É um cara que sabe gerir pessoas. Sabe? O Filipão sabe gerir pessoas. Então, assim, em termos de Copa do Mundo, essas Copa do Brasil, tiro curto, de coisa, ele sabe ali, ó. Porque tem pouco tempo de treinamento. A Copa do Mundo é um campeonato, torneio, né, é um torneio muito específico. Então, assim, você tem que fazer da liga, a palavra é essa, da liga, né? Ali, naquele momento, tem que fazer da liga. E não importa. Não importa. Aí Vampeta aí tirando onda até hoje. Aí, Vampeta e todo mundo. E aí, assim, deu liga. E aí, então, cabe ao treinador saber administrar isso. Então, assim, em termos de gestão de pessoas, o Dorival é um excelente gestor. Já está mostrando isso, entendeu? E assim, agora eu sou suspeito para falar porque eu sou um torcedor nato do Fernando Diniz. O cara do futsal, né? Não, o meu lado do Fernando Diniz é em relação ao atleta. Eu participei de uma live na pandemia. Como eu sou muito ruim da parte técnica da tecnologia... Eu entrei na live do Fernando Diniz a convite do Felipe Leal, que o Felipe Leal é o que eu falo, é um cara que ele, na parte organizacional, ele me ensinou muito, e eu na parte ser humano eu ensinei muito pra ele. Então a gente teve uma troca muito legal, e ele foi pro Flamengo, foi pro Botafogo, Flamengo, campeão pelo Flamengo, seleção brasileira, e hoje tá no América do México, Então, assim, e aí na pandemia o Léo falou, vamos participar da live do Fernando Diniz. Fernando Diniz vai ser o convidado, eu preciso que você esteja lá. Eu estava lá, mas eu estava lá com o meu G5 preto, todo preto, que não aparecia nada. Não conseguia botar meu nome, nada, mas eu estava escutando tudo. Então, assim, ele falou, pô, Luizinho não apareceu no vídeo, né? Na live. E aí o Fernando Diniz, aí o Léo falou de mim e falou, pô, conheci um cara que ele me ensinou esse lado do ser humano, que o Felipe Diniz estava falando muito do lado do ser humano, ele cuida muito do lado do ser humano,
para poder desenvolver. Ele deve estar muito chateado com o Kennedy, né? Ele deve estar muito chateado. O John Kennedy, John Kennedy, porque assim, é um cara que cuida disso. É psicólogo, cara, e o cara cuida muito disso. E aí o Leal tocou no assunto, aí o Fernando Diniz falando de mim, cara. Pô, Fernando Diniz, pô, Luizinho, cara, parabéns pela tua atitude, por como você valoriza o lado do ser humano. E eu ali, sem poder falar, sem poder fazer nada, só escutando, né, cara? Aí, quando acabou, o Leal me ligou e falou... Pô, cara, tu não participou da live, cara? Não sei o que eu falei. Eu tava lá, cara, tu era o G5 preto que tava na tela. Era esse cara. Né? Era esse cara. Aí... Mas assim, então, cara, o Fernando Diniz, pra mim, é um cara que eu respeito muito pelas atitudes dele, pela toda... E aí, infelizmente, aconteceu os resultados negativos. Torci muito, mas aconteceu o resultado negativo. Entrou o Dorival, que eu acho que, assim, vai saber... fazer o Fernando Diniz precisa de tempo para poder fazer o trabalho dele, né? Ele precisa de tempo. De modelo de jogo. Modelo de jogo, tudo, metodologia. Repetição, né? E aí... É bem específico. É bem específico, é. Verdade. Mas... Agora, meu mano, passa a bola a gente entrou bem nesse lado aí, encaixou certinho. Se deixar, eu vou lá em cima e volto, hein? Mas realmente encaixou aí o assunto, né? Porque a próxima pergunta é justamente sobre seleção brasileira, né? Como você colocou anteriormente, o exemplo da Copa de 94, que o Brasil não ganhava desde 70, 24 anos sem título. Nosso último título foi em 2002, com o Penta, Ronaldo, Rivaldo, né? E agora a gente já vai para o próximo Mundial em 2026. Novamente, 24 anos sem título, né? É o maior jejum, né? Novamente, se a gente não vencer essa próxima Copa, vai bater um recorde negativo. Dito isso, como é que você enxerga a seleção brasileira atualmente, né? Em todos os aspectos possíveis, a questão da gestão da CBF, né, que tivemos diversas dificuldades, escândalos aí, problemas, a questão ali da comissão técnica que o Dorival acaba de assumir, vamos ter a Copa América aí agora no meio do ano, a formação de elenco da seleção brasileira, que está passando por uma reformulação, uma renovação, com a ausência aí do Neymar provisória, que está lesionado. A gente tem aí como maiores destaques o Vinícius Júnior, o Rodrigo, o Endrick surgindo. Então, dentro desse todo esse contexto aí de seleção brasileira, como é que é a tua expectativa? Como é que você tem visto a nossa seleção aí? Vamos lá, né, pequeno? Que pergunta é essa, né? Minha humilde opinião de salonista, mas vamos lá. É uma geração que eu acho muito boa geração. Uma geração muito boa. Só que ela precisa de liderança. Perfeito. Neymar, Neymar pra mim, cara, eu sou muito fã do Neymar. Muito fã do Neymar. Gênio, né? É muito gênio. Ele é muito gênio. Só no Brasil que a gente fica metendo a marreta no cara. Imagina. Porque o que ele faz é absurdo, o que ele fez é absurdo. Ele foi o melhor do mundo. Aí, não foi eleito pela FIFA, mas naquele ano que ele ganhou a Champions, 2015, o que ele fez... Pra mim, o cara vai ser o melhor do mundo. Chegou lá, deram pro Messi, porque o Ronaldo ficava dividindo, né? Isso aí. Aquela política. Mas pra mim não faz diferença. Pra ele... Então, assim, tem os problemas dele particulares lá, mas pra mim, assim, é o concurso, é o cara que não vai surgir. É o diferente. A cada 50 anos aparece um. Muito diferente. E o Brasil soube, eu acho que aproveitou um pouquinho mal, assim, ele em termos de saber levar mais ele. Tratar mais ele. Mas vamos lá, nós temos uma geração com o Rodrigo, com o Vinícius Júnior, com... O Endrick surgindo aí agora. Endrick, não, e tem aquele menino que eu gosto muito, que era do São Paulo. O atacante, não? Do São Paulo, atacante do São Paulo. O Vitor Roque, né, que tem sido também, tá surgindo. Vitor Roque é mais um matador, né? É um matador. É o... Martinelli. Tem o Antony também. Antony, que a cabecinha também é um pouquinho difícil. Então, assim... Tá com problema lá no Manchester. Tá. Então, assim, pra tu ver que eu não tô chutando à toa. Não tá gostando. Então, assim, mas são jogadores de um potencial absurdo. Aí, ser trabalhado. Na defesa tem muita gente boa, goleiro a gente tá muito bem servido. Mas tem que ter a liderança. Falta liderança da liga. E
E o Dorival tem isso. Da Liga. O Dorival tem isso. Filipão tinha isso. Então, assim, se der Liga ali, a gente embala. Cara, nós perdemos a última Copa. O Neymar fez o gol que tinha que fazer. Arrastou todo mundo, né? E aí, um erro daquele, cara. O Neymar tinha que ficar uma semana sem dormir mesmo, porque de tanta revolta. Então, assim... Na prorrogação já, Na prorrogação. Né? Já cansado. Posso te falar, na Copa de 90, que a gente criticou bastante. No outro dia eu vi o jogo da Copa de 90 do Brasil e Argentina. Foi o melhor jogo do Brasil. Deu pro o melhor jogo do Brasil. O ataque tinha Romário e coisa no banco. No banco, isso. No banco, né? Careca era o titular. Careca e Miller. E Miller. Rolou a situação ali da panela, mas os dois jogaram titular. O Romário não perderia aquele gol que o Miller perdeu, assim, mas poderia ter entrado no segundo tempo. Poderia ter entrado no segundo tempo. Mas assim, o que aconteceu? Era jovem ainda, o Romário estava Mas o Brasil foi muito melhor o jogo todo. E aí não ganhou. Copa do Mundo tem isso. Não ganhou, já era, filho. Foi o Dunga que não consegue parar o Maradona? Isso, Não, é o alemão. Foi o alemão, aquele drible por dentro ali, ele conseguiu fazer. Aí o povo condena todo mundo e... Então, assim, eu acho que tem condições do Brasil, com o Dorival, que tem essa liderança, é um disciplinador, como eu falei. Sim. Então, assim, ele tem condições de chegar ali, tomar conta ali e falar isso, e a hora tem que dar liga. A gente tá tem que acontecer. Né? E a equipe, né, tomar posse ali do trabalho dele, acreditar no trabalho dele, no potencial que ele tem, né? E todo mundo ali unido, lutar pela causa e fazer o que tem que ser feito. Né? E o tempo de treinamento é muito pouco, né? Até porque varia entre cada um treinando no seu clube, aí tem aquele tempo ali que é muito pouco tempo. Então o espaçamento ali. É uma competição atípica, né? A periodização ali de treino para uma Copa do Mundo é absurda de pequena, não tem muito tempo. Você deu esse exemplo de qualquer erro, qualquer detalhe é fatal em Copa do Mundo. Teve aí contra a Croácia, a gente viu de perto recentemente. Eu vou pegar um exemplo até da Copa de 2002, que o Brasil foi pentacampeão com o Filipão. Nas quartas de final contra a Inglaterra, o Lúcio comete um erro muito básico, que ele tenta dominar uma bola que era totalmente dele, espirra, o Michael Owen toma a bola, faz o gol, 1-0 Inglaterra. Depois, pela qualidade da seleção, também estava muito bem entrosado, o Ronaldinho Gaúcho destruiu naquele jogo, o Rivaldo fez gol e tal, e o Brasil virou o jogo e acabou sendo campeão. Mas se perde. Ninguém prestava. O Ronaldo ia ser pipoqueiro. O Lúcio era o seu Lúcio ia ser um péssimo zagueiro. O Roberto Carlos ia ajeitar o meião. Não ia servir. Então, realmente, a gente tem que também saber lidar um pouquinho com essas questões. E aí, mano, vamos pra próxima. Agora comigo. Agora a gente tem aqui algo bacana. Na sua experiência como treinador, o que mais chama a atenção para poder você visualizar um atleta e ali analisar a questão diferencial que ele pode ter para poder você captar? Você olhou ali, tá avaliando um atleta. O que é que para você chama mais atenção em cada aspecto para poder você falar assim, não, esse aqui é o cara, na hora que você for formar ali o teu elenco, né? Que você falou até algumas perguntas lá atrás, você falou assim, mantei um elenco, mas 30, eu tenho que tirar 10 dos 30. Para esses 10 surgirem, o que você vê no contexto geral para poder falar assim, esses são os 10? Vamos lá. Isso é um processo evolutivo. É simples? Não é simples, não. Falando é evolutivo, E quanto mais você vai vivendo no esporte, você vai aprendendo mais a lidar com essas situações. Então, os atletas aí são as valências, né? Como a gente falou aqui também, são as valências. Então, existe a valência do atacante. Infelizmente, hoje, eu fui treinador do campo lá do Madureira Mirim, Sub-12, em 2012. E aí eu chegava assim, atacante. Tinha 30 atacantes. Todo mundo atacante. 30 atacantes. Lateral, tinha um. Quer dizer, nenhum... Eu falei, alguém quer jogar de lateral? Não quero não. Eu não quero não. Quer fazer o gol, quer decidir o jogo. A gente teve aí o Wellington Nem começou de lateral, o Adriano começaram de lateral, né? Depois viraram os atacantes. Não, nem isso tem hoje. Então eu falei, vou revisar 2 de cada vez, hein? No caso, 4, né? No coletivo, 4 de cada vez. Então vai jogar 10 minutos cada um, 15 minutos. Não tem o que fazer, não tem mágica pra fazer. Ou se quiser, ter uma oportunidade de jogar em 2 posições, eu te vejo em 2 situações. É até melhor pro atleta. Mas vamos lá, o que a gente vê? As valências, assim, do atacante, do defensor, do jogador que joga de cabeça em pé, que ele distribui,
Então, para hoje, o futebol moderno, assim, já é um volante que você busca. Então, eu transformei muito, assim, os pais me agradecem. Não sou perfeito, não. Tomei muita pancada também, mas muitos pais me agradecem, assim, que eu transformei um zagueiro em volante. Falei, teu filho tem que jogar de volante. O cara hoje joga volante. E volante virou zagueiro. Entendeu? Então, assim, volante virou lateral. Mas, na época, o pai parecia que a gente estava cometendo um crime, mas não é. Você está vendo as valências dele, de marcação, de distribuição, de virada de jogo, de enxergar um jogo. Então, você vai buscando isso aí, vai analisando e vai tentando se adaptar melhor, um atacante de velocidade, explosão. Aí você vai buscando isso aí para poder tentar encaminhar, né? Tentar encaminhar. E eu acho que assim, o caminho é esse, não tem jeito. É natural, é dom mesmo, do menino. O menino tem uma velocidade absurda. Eu trabalhei com um Tartar. Tartar, né? O apelido Tartar era Papalégua no futsal. Cara. Esse menino pegava no bola no futsal, atropelava todo mundo assim, caía no chão. Aí todo mundo, ai, o moleque é doido. Corre pra caraca. Eu falei, precisa de espaço. Ele precisa de espaço. Quando ele foi pro campo, ele virou o Tartar, cara. O Vinícius, Tartar. Porque ele corria muito, cara. Ele corria muito, ele era muito habilidoso. Não cabia mais ele na quadra. Não cabia mais na quadra. Não cabia mais na quadra. Então, assim, você enxerga isso e fala assim, esse menino vai se dar bem no campo. Exatamente. Normalmente, os pais, na época, estão muito assim, ansiosos, eles não enxergam isso, mas a gente enxerga e tenta encaminhar, né? Às vezes não dá certo, mas a maioria das vezes dá certo. Exatamente. Muito bom. Vai, passear a bola, agora é contigo. Então, chegar aí uma perguntinha básica aí pro Luiz. Em 2005, né, você teve uma passagem pelo Madureira, no Sub-13. Teve um título invicto naquele elenco ali, que era um elenco muito forte. E conta um pouquinho dessa campanha, dessa trajetória em 2005 no Madureira. Teve a final, os bastidores da final. Conta um pouquinho como é que foi essa vivência aí desse grande time, né? Particularmente. Vamos lá, ó. Essa pergunta foi direcionada total, né? Tem história. É de 2005. Formamos uma equipe. Pode ir passando, não vai chegar. Formamos uma equipe em 2005. Tem uns troféus, o troféu de campeão. Isso, formamos uma equipe em 2005, já no primeiro semestre. Essa aí, deixa aí. Então a galerinha, quero ver quem descobre que tem uns revelações aí. Olha o meu filho ali, ó. Tem bastante gente aí. Olha o Matheus ali, ó, quietinho no cantinho. Tem uma galera aí de potência, hein? Quero ver que você se descobre aí, galera. Quem é quem aí, hein? Gente de nome e renome, hein? Nós formamos uma equipe muito boa no primeiro semestre, né? E perdemos na final pro Vasco. Isso aí. E aí, no segundo semestre, nós formamos a equipe. E aí, o Mauro, na época, o Mauro Vitor, que era... Grande Maurinho, né? Grande Maurinho, me falou assim, poxa, tu quer um... essa equipe precisa de um... Ele foi sábio, né? Porque ele falou, essa equipe precisa de mais alguém, uma cereja do bolo, não sei o que lá. Quem tu escolhe? Era competitivo. Quem tu escolhe aí no Rio de Janeiro? Tu não viu ninguém, não? Eu falei, eu vi o Filipinho, né? Que era o Felipe Coutinho. Eu falei, o Filipinho lá no Vasco, pô, é o melhor. Aí ele, tem como trazer ele aqui com os pais deles? E eu falei, tenho. Aí trouxe, levei eles lá na época, né? Eu tinha trabalhado no Vasco um ano antes. E aí levei eles lá e aí o Zé, que é o pai do Felipe, saiu de lá, cara. Eu já esperando a negativa, né? Mas ele saiu e falou assim, ó, aí, segundo semestre, tamo junto. Eu falei, tá falando sério, cara? Aí ele falou, tô falando sério. Aí formamos essa equipe aí. Então, o trato com o Felipe era de treinar 2 vezes na semana. A gente treinava 3, né? Campo, né? Por causa do campo, ele já era um destaque do campo, do Vasco. E aí, vamos treinar só 2 vezes, mas eu já encontrei o Felipe na Inter de Milão. E aí, lá no Sargento do Rocha, né? E ele morou ali perto. Começou lá, inclusive, né? Começou lá. Aí encontrei ele lá. Aí deu muita... A gente só falou de Madureira, aí a gente falou justamente isso, que o ambiente era tão bom, o ambiente era tão bom que... E ele começou a participar dos 3 treinamentos durante a semana. Não deixava e a obrigação... Eu não tive muito
a oportunidade de prestigiar tantos jogos, mas alguns jogos eu também, esse daí eu não tava, não. Mas eu ia torcer, né, pelo meu irmão, que por sinal tá ali, né, meio encabeçado ali no meio dessa galera. Ali no cantinho, perto do Luiz. Mas eu ia torcer. Eu tenho uma história boa, peraí que eu quero contar. Sempre que eu tinha oportunidade, eu ia lá, aqui... Né, eu sempre fui fã. Esse cabelo aí, ó, esse cabelo que ele fez no outro dia, ele acordou cheio de dor de cabeça. Que esse cabelo, a trança. O cabelo é enorme. Mas teve aí efeito, ele tirou, pra final foi tudo certo. Fez o gol. Agora, um atleta desse time aí chegou pra mim antes do jogo e falou assim, ó. Eu queria falar uma coisa com o senhor. Pode falar. É porque eu venho de 3 vice-campeonatos da federação. 3 finais perdidas. 3 finais perdidas. Quem será? Essa seria... Imagina, Simone, se eu sou um cara supersticioso. Não vai entrar, vai no banco. Eu olhei pra ele, eu comentei pro Léo Duran, que era meu preparador físico, eu falei, cara, o pequeno que tá aqui, ó, o Felipe Pequeno, chegou pra mim e falou que ele perdeu 3 finais seguidas. Que isso. Eu vou botar ele hoje, vai perder mais uma? Pô, com essa cabeça, eu barro esse pensamento. Ele. Mas brincadeira, falei pra ele, o Zé, a palavra que tinha que falar na época. Foi gestor ali, né? Foi gestor, isso Botou aí, em prática. motivador. Falei assim, nós vamos ganhar e hoje você vai ser campeão. Você não sai daqui com outra... E aí ele fez o primeiro Só gol, tem essa né? opção. 1-0, né? Fez o primeiro gol Tá desse vendo? jogo e deu tudo certo. Nós fomos campeões, então assim... Foi muito legal Virou mesmo. a chave. Ano Nesse marcante. Nós fomos campeões invicto aí, né? Passamos por Vasco até o Fluminense na final. Isso. E na primeira fase, assim, teve um jogo contra o Helênico no Madureira. Pô, eu joguei futsal dos 5 até, sei lá, os 15, 16, mesmo com campo. E contra o Helênico foi a maior goleada que eu tive como participar. Foi 30? 32. 32, né? Nós ganhamos 32. 32-4, uma coisa assim. 32-4, assim. E eu vou te falar, lá no Helênico foi 9-0. E uma das maiores apresentações do Felipe Coutinho, que o irmão dele filmava muito. Filmava tudo. E esse jogo ele não filmou e ele fez cada gol absurdo. Fez chover. A ponto do Tamba, um abraço pro Tamba aqui, que foi meu treinador. O Tamba me chamar lá e falar assim, quem é esse garoto? Veio aí da falou, onde, né? esse extraterrestre aí, quem é esse extraterrestre? Então, muito assim, diferente. muito diferente. E, assim, essa goleada, não por menosprezar qualquer que fosse o adversário, mas o nosso time... Não jogou o Felipe Coutinho nesse jogo, hein? Não jogou. O nosso time era tão, assim, harmônico e competitivo que a gente respeitava os adversários fazendo gol, né, Luiz? Fazia 1, fazia 2, fazia 3. Muito obrigado. E continuava, não, vamos lá, tinha as trocas, rodava o elenco e todo mundo... Os coletivos eram quase competições, porque todo mundo queria ser titular, né? O couro comia no coletivo ali. Foi assim, eu tive o prazer de participar aí dessa campanha. Coletivo era um jogo, né? Era um jogo. Coletivo era um jogo. É Foi maravilhoso. Foi ótimo. Competição. Agora vamos para uma parte mais irreverente, né? Vamos lá. Curiosidade, traz pra gente alguma ocasião engraçada, alguma ocasião irreverente, no meio que você tenha passado, no meio do futebol, seja com atleta, seja com torcedor, com árbitro, algo assim irreverente, diferenciado, algo assim, bem de destaque, veio na tua cabeça, algo engraçado e irreverente, alguma loucura aí que você tenha passado. Isso, irmão, tem muitas. Esse aqui eu passei e ficou aqui gravado na memória. Não tem muitas, Simone, assim, mas... cara, tem algumas... Se botar na sinuca... de arbitragem, vamos lá, eu era muito competitivo, cara. A gente vai aprendendo, evoluindo, e a gente vai aprendendo que categoria de base... E hoje eu dou exemplo por trabalhar como coordenador e gestor, dou exemplo para meus treinadores para que eles não sejam tão competitivos a nível de querer extrapolar, discutir com a arbitragem e tudo. Mas uma vez um árbitro, ele estava um Madureira e Bom Sucesso, ele estava passando os limites dos erros de regra. E aí eu eu xinguei ele. Xinguei a primeira vez, ele de boa, xinguei a segunda, xinguei a terceira. Quando eu chamei ele, eu falei assim, tu é safado? Aí ele falou, safado não! Safado não, cara. Eu xinguei tudo que podia xingar. Quando eu falei safado, ele meteu a mão no vermelho, me tirou da quadra, eu falei... E agora, né?
No final do jogo, eu fui perguntar pra ele qual o problema do safado. Ele, não, porque eu não sou safado. Pô, mas eu xinguei. Chegou coisa pior. Cheguei coisa mas pior. Safado não fugia, né? Então, assim, essa foi uma, assim, em termos de arbitragem, foi uma. Em termos de atletas, assim, tem muito. Tem a do Gerson, muito boa. Gerson do Melo. O Gerson. Não, o Gerson do Flamengo, não. Esse é outro Gerson. Esse é outro Gerson. É o do Botafogo. O Gerson do PSV, né? Da Holanda. Isso, Botafogo, então jogou lá fora. Desse elenco no primeiro semestre. Isso, tava no CSA, isso aí, é outro Gerson. Aí o Gerson tinha a avó dele que levava ele sempre pros jogos e tal. Aí o Bebeto de Freitas, a gente tava todo mundo no Botafogo. Acabou com o futsal. Ficamos sem rumo. Aí eu peguei o pessoal do primeiro ano e levei pro Melo, tênis clube. Vamos disputar lá pelo Melo. E ele abraçou a ideia, o Luiz Guilherme, goleiro. Fabiano. Timaço. Timaço, de primeiro ano, mas competia o bem. restante foi se espalhou. O Gerson, a avó dele tomava remédio de controle de pressão e tudo, não sei. Aí no meio do jogo, o Gerson arrebentando com o jogo, marcando muito, jogando muito. Aí me vem o coordenador lá, o Ronaldo, aí me chama, aí eu falei, o que foi? Eu falei, tu tem que tirar o Gerson. Eu falei, o que houve? Ele falou, não, tem que tirar o Gerson. O que foi? A avó dele tá passando mal. A avó dele vai morrer. Meu Deus. No meio do jogo. Ela já desmaiou. E cada lance do Gerson, ela cai pra trás. Fala, Simone, eu matava a avó ou ganhava o jogo? E aí, morre a avó ou ganha o jogo? Faz o quê? O que eu fazia? Aí eu falei, não. Aí tirei o Gerson, cara. Graças a Deus, ganhamos o jogo. Tirou, mas ganhou. No final, eu fui lá, quando eu vi... Vó, a senhora tá bem? Tá bem. Tomou remédio? Tô bem. Dele o sabão. Falei, fez o time não vem mais no jogo. Porque, não posso mais. O Gerson tava jogando muito bem lá, eu não sabia. Então, assim, até hoje a gente conta essa foi maneira. Foi trágica, mas foi engraçado. Graças a Deus, porque teve um mix de emoções. Mas na hora rolou, né? Vou ganhar esse jogo. Eu vou ganhar esse jogo. Será que a velhinha aguenta? Vamos ver, vamos testar ela. Decisão, né? Complicada. Poxa, toma o remédio direito. Então, passa a bola aí, domina e vai. Muito boa a história, assim, que o futebol, ele é resenha, né? Tem muita história, também é alegria, diversão, faz parte desse contexto. Aí, pra gente estar finalizando aí, estamos chegando um pouquinho na parte final do nosso programa, nosso podcast. Se você puder deixar, Luiz, na tua experiência, toda essa vivência, um cara que é muito respeitado, ser humano também muito íntegro, uma mensagem para os jovens, para os adolescentes, as crianças que sonham em viver do futebol, se tornar um atleta profissional, ou no mínimo tentar ser profissional, passar por essas etapas, o que você pode deixar de mensagem para que essas crianças, né? Poxa, se eu fizer isso, eu consigo ter mais chance de chegar. Se eu for por esse caminho, eu consigo, de repente, ali, deixar de cometer possíveis erros que possam me trazer problemas. O que você pode trazer para essa galera aí? Vamos lá. Antes disso, assim, deixa eu falar um pouquinho dessa... Pode. Se você quiser ir falando aí... Não, só assim, das conquistas. Com certeza. E assim, eu tive... Cara, depois fala... São 30... Depois das medalhas, vai passando as fotos, você vai falar um pouquinho de cada foto também. Tá. Pode ser. Então. Fala das medalhas, isso. Fala das fotos, fica ao teu critério. Puder botar as fotos, ele começa pelas fotos e depois vai pra medalha. Esse aí foi aonde? Isso foi no Mundial de Futsal agora, 3º lugar. O Mundial foi aqui no Rio? Foi em Magé, em Magé. Qual categoria? Nós perdemos pro Palmeiras nos pênaltis, cara. Nos pênaltis. Faltando segundos, tomamos o gol de empate. Ai. Dói demais. Tínhamos tudo para ser campeões aí desse torneio. Aí pelo Vasco, né? Pelo Vasco. Beleza. Pode ir pra próxima. É isso aí, eu e Felipe Coutinho. Recente, né? No instituto lá dele. A gente estava entregando cesta básica lá no instituto lá. Fazendo uma ação social aí. Isso, né? Ação social, Comunidade lá. Muito bom. Pode passar.
Aí a gente já falou um pouquinho, né? Isso, esse é o campeonato de 2005. Pode passar também. Esse é no Bastante Vasco. taça aí, cara. Pô, no 2023 do Vasco, conquistamos muita coisa pelo Vasco, né, cara? E é o clube de coração, assim, eu sempre fui profissional, sou profissional demais, mas... Tem um sabor especial também, Tem né? um sabor especial, Eu trabalhei lá em 2000 e a gente voltou agora em 2023 e foi muito gratificante aí ter essas conquistas. Legal. Pode passar. Eu e Renato Augusto. Renato Augusto nessa época bravo, tava... né? Bravo. Esse é fera. Tava no Bayer Leverkusen. Tinha saído do Flamengo, E né? eu trabalhando na casa de festa. E a gente se encontrou e chegou de carro. Foi muito legal. Foi coincidência. Coincidência pura. Que maneiro. Tava ele, Toró. Essa festa foi todo mundo do Flamengo lá. Zé Roberto. Ih, só não foi o Bruno. Eita. Lenísio. Lenda do futsal. Lenda. É O artilheiro tá do lado ali, o Luizinho. Tá certo? Lenísio, fera demais como atleta, né? Dispensa comentários, e como ser humano, embaixador do futsal. Sempre dando uma atenção pra gente nos jogos escolares lá, cara. Um cara nota 1000 aí, cara. Nota 1000. O Lenísio é monstro, né? Monstro. Saiu o orgulho máximo, velho Lobo. Eita, me entregando o troféu. Pesadíssima. Falei pra ele, já posso me aposentar. Esse aí é lenda. Isso aí foi 2000? 2002. 2002. Né? Você recebeu uma premiação, um troféu que seja do velho Lobo, né, cara? E ele falou, vocês têm que ganhar títulos. Vocês têm que ganhar títulos, seus títulos marcam. Mas realmente... Você vai ter que me engolir. É importante a gente falar, porque muita gente fala de título, né, na base e tudo. Realmente, a gente sabe que a gente na base tem que ensinar, mas o título marca, fica uma coisa pro resto da vida, né? Vencer é bom, ensinar que vencer também ensinar que vencer é bom. E é estimulador, porque você tá, às vezes, numa competição atual e você... olha lá pro que você conquistou, né? Por mérito de equipe e tudo. E você faz lembrar, poxa, eu venci situações piores. Com um elenco, de repente, com menos evolução do que esse. Ou uma situação de estrutura menor. E você vai e supera ali aquele momento. E desde criança, ensinar a perder, né? Lidar com a perda. Exatamente. Superar. Faz parte. Tem uma turma boa ali, ó. Pode voltar lá. Pode voltar, por favor. Quer voltar? Quer voltar lá? Se voltar ali, ó, o Diogo trabalha com o Luxemburgo há muito tempo. O Átila é da massagista até hoje. Até hoje, né? Antônio, preparador físico de goleiro do feminino do Flamengo. Tafarel. Tafarel tá lá no Ceará. Riedel Alves. E o Pudo, que a gente chamava ali, não sei. Nunca mais vi, nem Facebook acho. A Vitória, filha do Antônio, ali já tá enorme. Bom, bacana. Lembrança. A próxima aí. Esse título é especial, esses cara. Pequenininhos aí. Esse é o Sub-7, eu como coordenador, Andrezinho, treinador, Gabriel, filho dele, auxiliar, Rafael Pano, treinador de goleiro, e o Bruno. Poxa. Montamos essa equipe aí, que coisa mais linda do mundo. Essas categorias. 7 aninhos, né? A categoria mais gostosa de se ver no futsal é a Sub-7. Só que tem uma estatística que não é legal. Qual é? Eu tenho que falar aqui. É a categoria que tem briga isso é nas arquibancadas. Os pais se exaltam demais. Se exaltam demais, mas é a categoria mais gostosa de se ver o jogo. Eles eles chutam. Então, assim... E assim, foi muito legal. Essa equipe aí, muito, muito maravilhosa, dos pais, uma coisa mágica, aquelas coisas mágicas que só acontecem. Né? Une famílias. Às vezes o programa de domingo é ir lá assistir o jogo do filho. Isso. E ali reunir, é bem bacana. Pô, turma, inesquecível esse título aí, inesquecível. E além disso, Luiz, você ser campeão carioca com um clube de menor expressão em relação aos grandes, numa categoria sub-7, onde a grande maioria dos talentos vão para Vasco, Fluminense, Flamengo, Botafogo, e você que é do clube menor, você vai aproveitando, às vezes, aquele que foi dispensado no Vasco, aquele que não foi aproveitado no Fluminense, faz uma junção ali daqueles que vieram ali meio que rejeitados e formam um timaço. E só dar um adendo, né, nessa situação que tá falando, perfeito.
a captação hoje dos clubes grandes tá a nível nacional. Isso aí, não é só regional, mas é nacional. Então vem um menino de Santa Catarina, vem pro Flamengo, menino de lá do Rio Grande do Norte vem pro Flamengo. Muito mais disputado. Então assim, vem Fluminense, eles formam uma captação nacional, então assim, por isso esse título é muito especial mesmo. Bom. Vai, pode. Eita, isso aí em Cuiabá é o título brasileiro de Cuiabá. Esse time aí ganhou todos os jogos jogando por música. O Léo Brum tá aí do meio aí, ó. O Léo Brum. Isso aí. A Márcia, fisioterapeuta, que hoje trabalha com os Paralímpicos. É fisioterapeuta-chefe dos Paralímpicos. Muito bom. Ela que recuperava toda essa turma aí, cara. Toda essa turma aí se lesionava e ela... Um jogo atrás do outro, né? Um jogo atrás do outro. O esporte paralímpico assim, é excepcional, né? Uma inclusão, um mundo de inclusão. Mundo de inclusão. É algo também excepcional, que também deveria ser mais E eu valorizado vou e te mais falar, divulgado. e vou te falar, E aí ninguém imagina... É uma Taça Brasil. Os jogos, como eu falei antes, os jogos escolares é uma Taça Brasil. É uma semana de competição, jogo todo dia. Muito bom. Isso é o Botafogo de 2002. Aqui tá o Rafael, olha aqui, ó. Rafael Jansen jogou na Arábia, jogou Rafael e Fábio. Fábio e Rafael gêmeos, né? Fábio e Rafael gêmeos do Manchester. Do Fluminense, depois Tomás, que hoje é um excelente treinador de base. Tá trabalhando lá no Olaria. Felipe Basto. Pô, preciso falar do Felipe Basto, cara. Felipe Basto. Michel Macedo ali no canto, ó. Michel Macedo. Isso aí. Caio César. Felipe Basto foi um jogador que ganhou tudo comigo. Ganhou todos os títulos, artilheiro, tudo. E é um ser humano ímpar. Cara, ninguém conhece o Felipe Basto como eu, assim, muito claro. Só quem convive sabe, é um ser humano ímpar, assim, um moleque super do bem e atende toda vez que a gente entra em contato, pô, nota mil. Teve uma carreira também de muito sucesso. Teve uma carreira, Benfica, futebol português, futebol português, e brasileiro também. Seleção brasileira de base. Muito bom. E eita! Jogava bola? Atleta aí, hein? Aí se jogava, o Falcão era banco, dele. E Luizinho, atleta, qual era a posição, né? Assim, para as características. Eu era back, era assim, um back marcador, assim, mais habilidoso. Só que eu quebrei a perna, aí eu virei pivô. Quebrei a tíbia. Aí abri a câmera aí pro nosso amigo aí, virei pivô, e pior, o pivô apanha mais do que o back. O pivô apanha mais do que o back. Essas fotos são relíquias mesmo, porque eu não tirava muito, a gente não tirava muita foto na época, né? Não tinha registro, né? De hoje, nosso tempo não era igual hoje. O registro tá aqui, ó, na memória. CCS, olha lá, que isso, CCS. Olha o placar do Madureira, olha lá. Ali, mudou muito depois. Mas eu tive uns jogos interessantes, hein? Dei 2 lençóis no Cazuza, eu fazia minhas graças, hein? Isso aí, ó, tá vendo? Vendendo peixe. Isso aí. Muito bom. Eita, isso aí é o trio de goleiro de 2005. Aquele título lá, né? Melhor 2005, trio de goleiro de base que eu já trabalhei foi esse aí. Luiz Guilherme chegou a... Luiz Guilherme, Rodolfo... de base. Os dois Rodolfo e Germano. Germano e Rodolfo. Germano estava atuando recentemente no Paraguai. E teve um problema de saúde e tal, perdeu um rim, mas guerreiraço. Esse trio aí, meu Deus do céu. Era ruim pra fazer gol nos treinos, né? Podia fechar o olho e colocar qualquer um, que todos 3 muito bons. O Alexandre dispensa comentário. Alexandre, treinador de goleiro, né? Perfeccionista, cara, um dos tops aí que eu trabalhei como treinador de goleiro. Vamos pra próxima novidade aí, ó. Eita, isso aí é Natal, esse time campeão brasileiro. Ganhou a primeira fase em Joinville, invicta. E aí os caras vieram com o time do Carlos Barbosa lá e tomaram de 10 na final pra gente. Atropelo. Aí falaram, a gente se encontra em Natal. A gente falou, tudo bem, não chegaram, nem chegaram a gente. A gente chegou aí, pô, Juninho tá no campo do Botafogo, tava emprestado, agora voltou. Caio Freitas, salonista.
Eita, Negola, só turma boa. Botelho, Só craque. só craque, só gente boa. João goleiro, sozinho. Ela tinha que levar um goleiro só, porque eles diminuíram, ó. 3, 6, 9, ó. De 10 para economizar, eles começaram a botar 9. Que isso, 9, é. tava ali, né? Pô, 9 o treinador tem que Pra fazer poder tudo. escalar. Tu tem que fazer tudo, é. Que mais um desafio. Mais uma vitória pro Rio de Vamos Janeiro. pra próxima. Isso aí era o É o time, elenco, né? Isso era o time Eita. de 93. Muito Marcos bom. Vinícius, que virou árbitro, mas falecido. Gregório, treinador, falecido. Isso era a turma aí. Orlando, jogava muito, canhoto. Jorginho ali da Bradesco, ó. No canto tá o Jorginho da Bradesco, já veterano, só pra dar experiência pra gente. Bacana. É. Silvinho, treinador, aprendi muito com o Silvinho, muito, muito. Sábio. Pode ir pra... Vamos pra Vamos. próxima. Aí fechou. É, Fechou? fechou. Aí fechou. Muita trajetória. É. né? Trajetória. Isso aí no futuro vai ter, Bastante experiência aí vai pra ter experiência compartilhar. no futuro aí com esse cara aí. É, ainda começa uma nova história, né? Começa uma nova Começa história. uma nova história. Mas só que aí, vamos Vamos aguardar ver os pra próximos. frente. Jogava pouco. Botava ele porque ele me agradava, mas ele é Jogava fraco. nada, não. Jogava nada. Era Jogava gente nada. boa, né? Gente boa. Muito bacana. Então, E é- pra finalizar, né, Luiz, agora... Então vamos lá, dentro do que você falou. Então, assim, só pra dentro desse quadro ali, não apareceu a turma lá do Madureira, lá, cara, Frânio Beninato e Marcos Moraes. Pô, metade dessas medalhas aqui que eu te falei de do sub-15 ao sub-20 e adulto, nós conquistamos uma sequência muito, muito boa. Aí a Muito bom, né? Taça Brasil. Essa é diferente. Essa é diferente, Taça Brasil em Uberlândia, cara, Sub-17, Copa do Mundo, isso tudo eu devo muito a essas pessoas aí, cara, que a gente trabalhou junto e uma harmonia, uma coisa muito, muito legal. Mas Ninguém vamos lá. chega a lugar nenhum sozinho, né, Luiz? A Isso, equipe, perfeito, não tem as como pessoas aí que passar estão em à branco no volta, podcast desse sem falar desses caras Não, aí, não, cara, tem- porque tem- eles são tem que meus colocar. amigos até hoje e eternamente gratidão, eles sabem disso. Então vamos lá. A mensagem... A mensagem para as crianças, cara, é foco, como eu falei do Renato Augusto, estudo. O mundo hoje está muito complicado. É assim, obediência aos pais, cara. Obediência aos treinadores. Essa disciplina tem que existir. Tem que existir. Eles têm que... Por que eles têm que estudar? Eles têm que ter o funil do futebol é muito complicado. Entendeu? É muito complicado. Você sabe disso. Então a gente... todo mundo sonha em ser um jogador de futebol. Como eu sonhei, você sonhou e todo mundo. Então, assim, mas a conquistar um alto nível são para poucos, assim, de independência. Sim. Então, porque se você for ver no Rio de Janeiro, são 20 e poucos mil atletas inscritos. É muita coisa. Muita coisa, ganhando um salário mínimo. Ganhando até 2 salários mínimos. Porque o pessoal só vê o atleta Alto profissional, rendimento, aquele que tá Só vê o alto no topo. rendimento, que é a minoria, né? Exatamente. Então, esse tipo de orientação, às vezes o atleta não sabe. Na minha época, para falar assim, quer ser vagabundo? Você quer ser jogador profissional, quer ser vagabundo? Aí depois as coisas mudaram. O pai largava o emprego para poder acompanhar o filho. Então, assim, muito cuidado com isso. Orienta o filho ali para ter o segundo plano. Sim. Exatamente. Para que, se não acontecer, ele possa se tornar um cidadão de bem, ele possa se tornar um profissional, ele possa se tornar uma pessoa bem-sucedida. Dá essa segunda opção para ele, dá sempre, entendeu? Porque nem sempre o futebol vai ser o que ele vai, senão a frustração fica grande e aí se torna problema. Isso aí. Então, assim, é um conselho que eu posso dar. E assim, eu trabalho com esporte estudantil e muitos alunos atletas, a vida deles é a vida de um trabalhador. A gente comenta isso assim, né? Eles acordam cedinho, eles vão lá treinar, eles saem para treinar, muitos deles comem a marmitinha dentro do carro para chegar na escola, estudar, e voltar e descansar, e no outro dia também treino de manhã de novo, e à tarde escola,
e vão lá. É a vida de um trabalhador. É verdade. Desde Então, cedo, assim, desde cedo. é muito fundamental que os pais orientem eles a se encaminhar, esclarecer essa situação para que eles possam saber que existe vida sem ser o futebol. Exatamente. Entendeu? O mundo não acaba ali caso você não siga no futebol como profissional. Isso, e ao mesmo tempo, assim, existem atletas que com 16 anos largam tudo, porque não aguentam mais, porque eles querem sair, eles querem ir para uma festa e não podem, porque tem que ficar concentrado com o jogo, porque tem que ficar com... Então, assim, não só o conselho para os meninos, para os pais, para que respeitem essa liberdade, respeitem essa evolução e para que a coisa aconteça de forma natural. Que não seja uma cobrança excessiva, principalmente quando está no momento de desenvolvimento, ali no sub-7, ali até o sub-13, essa transição, às vezes é muita cobrança dos pais, acaba também, às vezes sem querer, né, nem por questão dos pais, nem indiretamente, sem perceber, acaba também atrapalhando, né, que o filho às vezes está ali jogando, pensando mais, se eu errar, o meu pai, né, vai cobrar. Então, às vezes, fica muito essa preocupação, ainda mais na cabeça da criança, né, nessa transição. Então, assim, é muito importante. Prazeroso, né? Deixa de ser prazeroso e acaba trazendo um peso para a criança. Já tem aquela responsabilidade que se autocobra, aí vem a cobrança dos pais. E a cobrança também vem ali da parte da comissão em si, porque é natural, né? Vai ter, normalmente. Mas, assim, tem que ser uma coisa leve. Porque quando você faz algo que você ama e você faz bem, porque se você tá ali, você já tá diferenciado, já foi destacado. E se aquilo ali se torna leve, é muito mais fácil aquilo ali fluir de uma forma muito maior do que se você tiver ali um peso de cobrança excessiva. Com né? Então, certeza. isso daí tem aí que vem ser... o trauma, né? Vem Exatamente. o trauma, né, Simone? Tem que ser uma questão de equilíbrio mesmo. Você falou da questão do estudo. Estamos juiz aqui, prova viva disso. Porque se a gente fosse pensar, frustração, não seguir como atleta, ele também não seguiu como atleta. Chegamos ali no meio do caminho. Na nossa época era muito mais difícil, né? Cada vez que vai olhando lá para trás, a dificuldade ainda era maior. Hoje em dia também não tá fácil, mas assim, o leque, a quantidade de clubes se movimentou muito mais, estrutura também e tudo mais. Porém, assim, se a gente fosse pensar nisso, a gente não estaria evoluído, não continuaria impulsionando o esporte na nossa veia, no nosso sangue. E a gente está aqui para poder provar que você seja no campo ou no extracampo, quando você ama, você segue, você vive, você faz acontecer. Então é isso, galera. Perfeito. Rapaziada, mais uma vez a gente está aqui para agradecer a tua ilustre presença, né? É o primeiro convidado do nosso podcast. Uma honra. Uma honra. Que honra. Uma pessoa, como eu falei no início, que a gente respeita muito, particularmente para mim, representa muita coisa também, me ajudou muito, me ensinou muita coisa, não só dentro de quadra, como fora de quadra. E a gente deseja todo sucesso do mundo para você, para tua família, né? Seus filhos, e que tenham muitos anos aí de vitórias ainda e de aprendizado. E para essa galera que está conectada com a gente... deixa os comentários para vocês, os assuntos que foram abordados, de perguntas também, a gente tá aqui para poder trocar ideias, o Luizinho também vai estar aí com a gente, comenta lá no Instagram, no TikTok, no YouTube, comentem lá que o Luizinho junto com a gente, a nossa equipe, a galera, a gente vai estar aí para poder estar trocando com vocês, já fiquem na expectativa pro próximo, que vão vir muito mais convidados, cada episódio que tiver vai ter mais assuntos diferentes, assuntos dinâmicos, para poder estar aí abrangendo a toda a galera, o nosso público, e fiquem na expectativa que em breve aí a gente vai estar trazendo muito mais novidade. A gente quer ver vocês aqui trocando com a gente, batendo essa bola, que nós aqui estamos aqui para poder estar deixando esse livre-arbítrio para a galera toda interagir. E sejam muito bem-vindos e para a gente é uma alegria estar aí compartilhando dessa experiência do esporte como um todo, não só o futebol, que é a nossa vivência. E todos vocês aí, sintam-se em casa e venham com a gente aí bater esse bolão. Vocês estão com a gente, estão aqui, ó, sintam-se à vontade, como a gente sempre fala, né? Vai vir muita coisa por aí, muita coisa boa. Só tá no início e vocês aí também são nossos convidados. Estão junto com a gente. Beleza, mano? Segura a bola aí, domina e vai. Mata no peito. Valeu, manos da bola. Tamo junto.